O verão é uma época dedicada para quem quer perder ou manter o peso em dia, né? Sabe que tem muita festa, muita confraternização, muito churrasco. O pessoal que aproveita também esse período para tirar férias. O assunto é esse: como não engordar no verão, como ter uma vida saudável a partir dessa temporada e manter isso durante todo o ano. Vamos receber as especialistas que estão conosco para que acompanhem no rádio e também na internet. Doutora Amanda Dalberto, que é médica endocrinologista, ela está conosco por aqui. Doutora Amanda, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo certo. E também a nutricionista Caroline Bandeira, que está conosco, ela que também já participou em algumas outras oportunidades aqui na programação da CBN, mais uma vez conosco. Obrigado, doutora Carol. Uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, e convocando mais uma vez a audiência, né? Você que tem aquela meta de alimentação, tem aquela dúvida, pode mandar aqui no nosso WhatsApp 48991813800. A gente vai juntos até às 3 com o Conversas Cruzadas, a programação da CBN que segue ainda a partir das 3 com o CBN Total até às 5 da tarde. Tem muita coisa para você acompanhar aqui no rádio e também na internet. A primeira pergunta, né, que eu já faço para a doutora Amanda é tentar também projetar, né? Alguém que quer mudar hábito alimentar, quer alterar a rotina para 2025, está vendo o verão também como um desafio. Qual o caminho já para começar a discussão, doutora? Na verdade, essa é a época, na minha opinião, mais fácil de a gente começar, porque os nossos dias estão mais longos, então a gente amanhece mais cedo e a gente tem o entardecer mais tarde, então a gente tem mais tempo de dia. Então, o meu ponto de vista é que o primeiro passo que a gente pode dar é tentar implementar algum exercício físico. Não necessariamente precise ser uma academia, um exercício físico, assim, que a pessoa precise sair para isso. Sair, por exemplo, ir para uma academia, um estúdio de crossfit, algo assim. Pode ser, por exemplo, uma caminhada, porque como o nosso clima agora está bom, então é algo que remete a um desejo maior, né, de exercício físico. E até mesmo, como a gente vinha falando, né, as pessoas estão de férias, estão viajando, isso é algo que pode ser feito em qualquer lugar, né, então é algo que a gente já pode iniciar o quanto antes, né, para que a gente tenha bons hábitos em 2025. E nessa época, doutora Amanda, tem muita gente buscando essa alteração de hábito de vida, de alimentação. Falando no teu caso específico, no teu consultório, enfim, com colegas também, é um ponto que sempre acontece, numa demanda maior no começo do ano? A gente começa a demanda no mês de outubro, eu falo nisso, né, que é o projeto verão. Então, todo mês de outubro a gente já começa a ter uma demanda maior. O mês de janeiro em si é um mês em que é muito mais acompanhamentos do que às vezes buscas novas, né? Então, é um mês em que acaba que as pessoas ainda estão de férias e às vezes as pessoas elas querem viver as férias para depois estar buscando como se elas precisassem dar uma pausa, digamos assim. Agora, doutora Caroline, também nessa mesma linha, né, num caminho para começar um ano com alterações da alimentação, e a outra questão é para aquelas pessoas que estão aproveitando ao máximo o verão, enfim, então com aquela alimentação um pouco desregrada, fica um prejuízo muito grande para depois ou é possível administrar tudo isso? Na verdade, a gente consegue fazer um planejamento, né? Uma manutenção, né? E tem pessoas que conseguem sim manter uma estratégia para manutenção e perda de peso, né? Então, planejar as refeições com antecedência para evitar escolhas impulsivas, né? Que vão permitir incluir alimentos saudáveis nas opções diárias, né? E mesmo em momentos de maior indulgência, então a gente consegue fazer isso. Então, é possível a gente ter alimentos, mesmo que a gente esteja nas férias, a gente conseguir comer alimentos típicos, né? Então, estou na beira da praia, posso comer um milho, vou comer, enfim, até um choripã. Mas eu consegui colocar os alimentos também que são saudáveis e que dá para a gente conseguir manter, né? As pessoas vão correr atrás, sim, do prejuízo, né? Porque tem um consumo de álcool exacerbado,
né? Mas se a gente pensar em fazer uma hidratação, em se manter em movimento, como a Amanda falou, né? Essa caminhada, ou até mesmo brincadeiras com a família, porque quando tem criança, se mantém em movimento, né? Na praia, fazer essas caminhadas. Então, estar sempre em movimento, a gente vai ter menos prejuízo do que a gente, né? Pensar tanto também só nisso, né? Porque as férias a gente também tem que aproveitar, né? Senão as pessoas vão acabar ficando sempre só nesse ciclo e também é ruim, né? Com certeza. Agora, quando a gente fala sobre o alto consumo de bebida alcoólica, refrigerante, gordura, enfim, para entender o impacto disso a curto prazo, doutora Amanda, para quem está numa rotina de praia todo dia, sol, enfim, pode ter um problema para além dessa questão da alimentação, enfim, problema que pode desencadear algo rápido, a curto prazo, a pessoa que está bebendo dias seguidos ou se alimentando mal dias seguidos? A gente fica, eu falo que a gente fica correndo atrás da massa muscular, por exemplo, o ano inteiro, né? E que, por exemplo, alguns dias, 2, 3 dias é uma coisa, agora uma semana, 10 dias, vivendo hábitos ruins, às vezes levam a gente a ter. Então, o álcool, né? Ele pode levar a gente a ter uma perda de massa muscular. Então, o excesso de alimentos muito calóricos, muito açucarados, vão fazer modificação na nossa composição corporal e a gente vai levar, de forma aguda, né, falando. Então, a gente vai levar um tempo para metabolismo também, nem se fala, né? Então, porque a gente vai ficar fazendo pico de glicose, pico de insulina, e depois, quando esses pacientes voltam para a gente no consultório, a gente acaba tendo que correr atrás disso. Então, ele já não tinha, por exemplo, um metabolismo favorável, né? E ele resolveu largar tudo de uma hora para outra. Que não tem problema a gente aproveitar o verão, a gente sair, mas eu sempre falo que existe moderação, por exemplo, você pode estar na praia, você pode tomar um drink, uma cerveja, intercalar com água, né, colocando uma atividade física de manhã, não precisa beber todos os dias, né, pode estar tentando fazer refeições ricas em proteínas, em fibras, né, não esquecer, por exemplo, não chegar lá só e comer carboidratos em si, né, carboidratos simples, né, então, tentar deixar o restante o mais saudável possível para que a gente não tenha esse impacto, porque se o metabolismo ele já não estava muito bom, aí a gente faz uma pausa no que a gente vinha fazendo para melhorar o metabolismo e a gente retrocede. Então, a gente volta para trás. Além de a gente impactar diretamente na resistência insulínica e na perda de massa muscular, que eu vejo que são os principais pontos assim mais agudos que a gente tem que ter cuidado. Agora só uma informação de trânsito, tem um acidente na SC401 no sentido centro, logo após a live. A pista da esquerda agora, um acidente envolvendo uma moto e um automóvel. Recurso no local, atendimento à vítima no local. Isso está causando lentidão no sentido centro SC401, portanto, informação que chega do Pista Limpa. E doutora Carol, existe uma alimentação, digo, ideal para a época do verão? Um padrão ou é pessoa por pessoa? Na verdade, não é que seja pessoa por pessoa, né? Todo mundo sabe que práticas, né, rápidas e conscientes são mais fáceis, né? Então, a gente sempre fala que se hidratar é o melhor, né? Porque a gente não pode esquecer de hidratar, principalmente na época agora, no verão, né? A gente precisa, sim, consumir água o tempo inteiro, não esperar, né, que esteja com sede. Escolher alimentos conscientes, né? Então, proteína, verdura, legumes e frutas, isso é extremamente importante, né? E evitar episódios aí de compulsão, né? Alimentar, principalmente nesses alimentos, como a Amanda falou, né? Então, alimentos que não são saudáveis, né? Então, açucarados, né? Alimentos com farinha branca. Então, o alimento, é o que todo mundo sabe, na verdade, que precisa comer em toda a época do ano, não só agora, né? E que a gente tente, não só os adultos, mas as crianças e todo mundo, fazer uma alimentação equilibrada e saudável, né? Então, isso é o principal.
E geralmente, né, começando com a doutora Amanda, quando chega um paciente no consultório que ele quer fazer essa mudança de alimentação, ele já chega com algum problema, eu estou falando do paciente padrão, assim, né? Ele já chega com algum problema, ele quer descobrir o que é para depois mudar, ou ele já chega com o conceito de que precisa mudar? Como que é essa conversa também com o paciente? Na verdade, eu sempre digo que das pessoas que estão falando assim, por exemplo, em pessoas que têm diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Acho que 80% das pessoas que têm sobrepeso e obesidade acham que existe algum hormônio alterado. Então, elas acham que elas vão ter algum exame, que a gente vai identificar a causa de elas estarem com uma dificuldade para emagrecer. Só que aí a gente começa um bate-papo e na primeira consulta, na maior parte das vezes, a gente já faz a identificação dos gatilhos, né? Então, de excesso de algum alimento, ou falta de fibra, falta de exercício, enfim, a gente consegue entender melhor. A demanda é melhorar, a demanda é emagrecer, a demanda é estar melhor. Mas nem sempre se chega com essa consciência. A maior parte das pessoas, ela chega sem essa consciência e a gente precisa, como profissional de saúde, ajudar a esse desenvolvimento, a essa compreensão, né, das pessoas que essa mudança ela precisa vir. Então, é claro que existem algumas porcentagens de pessoas que realmente têm alguma disfunção tiroidiana, alguma disfunção hormonal que justifique ela poder ter um pouco mais de dificuldade para perda de peso. Mas, mesmo assim, é possível ela conseguir perder peso e mesmo assim é possível, principalmente, melhorar os hábitos. Eu sempre falo que os hábitos são coisas que nós, inclusive nós, né, sempre temos para melhorar. Então, não existe nada que não possa ser melhorado, né? Então, a gente consegue melhorar, a gente consegue desenvolver uma consciência junto com o paciente. A maior parte das pessoas, por mais que elas saibam isso, inconscientemente, elas precisam estar sob acompanhamento, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de, inclusive, contabilidade do processo, né? Então, ter alguém ali junto, supervisionando, então guiando, acaba fazendo total diferença no tratamento, na perda de peso, na modificação de hábitos, né? Então, tanto o endócrino quanto o nutricionista, a gente anda junto para a gente poder melhorar essa consciência do nosso paciente. E quando a gente fala também, doutora Carol, sobre esse acompanhamento, né? Ele deve ser contínuo, existe um tempo, né, que a pessoa precisa ir direto, no caso, né, aqui a gente está falando de um endocrinologista, de uma nutricionista, existe um tempo, vai depender do tratamento destinado, é algo que as pessoas devem incluir na rotina também? Com certeza. Todo o acompanhamento com o nutricionista, ele é extremamente importante, né? É estudado caso a caso, né? É individualizado, na verdade, o tratamento. É bom fazer, inclusive, né, um tratamento multidisciplinar, né? Quando há casos que tenha algo, né, relacionado com os exames alterados, né? Se tem alguma diabetes ou hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfim, que tem a ver com o acompanhamento médico, então isso se trabalha junto com o médico, se não é para emagrecimento, né? Então aí é um outro caso, mas sempre tem que ter o acompanhamento, sim. A maior parte das demandas é para emagrecimento, doutora Carol? Depende muito do que o paciente procura. A gente tem algumas perguntas já aqui de ouvintes, nosso WhatsApp 48991813800. A Letícia nos enviou há pouco sobre a questão que envolve o consumo de alimentos gordurosos. O que isso pode acarretar a longo prazo? A pergunta dela foi mais geral, mas no sentido de a longo prazo ser um consumo contínuo, né? Porque como, doutora Amanda, você falou há pouco, às vezes consumir muito, mas em pouco tempo, o corpo vai se recuperar depois, mas continuamente, qual que é o principal problema para alimentos gordurosos?
Na verdade, a maior questão em relação à gordura, a gente vem mudando muito, né? As diretrizes cada vez estão mais exigentes na questão do nosso colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que a gente chama, né? Popularmente conhecido como colesterol ruim. Então, cada vez a gente tem uma indicação de níveis mais baixos de LDL. Por que isso? Porque, na verdade, o grande problema, né, desses alimentos gordurosos é que eles vão aumentar. Primeiro, a gente começa aqui, o alimento gorduroso, ele traz prazer para o nosso cérebro. Então, a gente vai ter uma busca maior por esse tipo de alimentos a partir do... Quanto mais a gente come, mais a gente fica estimulando o comportamento de comer alimentos mais gordurosos. Mas as maiores complicações, a gente começa a falar assim, pensa o seguinte, se o corpo ele não dá conta de usar toda aquela gordura que a gente está ingerindo, ela vai começar a acumular no fígado, ela vai começar a acumular nas nossas artérias, ela vai começar a fazer placas. Essas placas de ateroma, elas podem fazer nas carótidas, que pode levar a AVC, pode fazer nas coronárias, então nas nossas artérias do coração, que podem levar a infarto. São placas pequenas que podem gerar consequências muito grandes. Então, na verdade, os alimentos mais gordurosos a longo prazo, principais complicações são essas questões de saúde, né? Então, aqui, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala muito em tratar, na verdade, a gente fala popularmente como emagrecimento, mas a gente fala também que é um tratamento para obesidade, né? Então, que a doença obesidade existe. Então, se a gente associa um paciente com obesidade que está comendo muito alimento gorduroso, esse paciente, só pelo fato de ele estar acima do peso, ele já tem um alto risco cardiovascular. Então, um alto risco de ter um infarto, um alto risco de ele ter um AVC. O risco dele é maior do que das outras pessoas. E, além disso, ele está comendo alimentos mais gordurosos, então o risco aumenta, porque o risco vai ser proporcional a essa elevação dos níveis de gordura no sangue, né? Então, principalmente. E também tem que levar em consideração, né, que não só isso, mas toda vez que entra no metabolismo de lipídios, a gente tem um aumento de insulina. Aumentando a insulina, a gente tem uma resistência à insulina que também ocasiona, né, podendo ter aí uma diabetes, né, a gente pode ter aí interferência de sinalização de insulina, né, quando a gente pensa em comprometimento também, a gente tem aumento de triglicerídeos, então a gente tem outras coisas também, né? Então, a gente tem milhões de coisas pensando em consumo de gordura, porque toda vez que consome gordura, também se converte a açúcar. Sim. Né? E tem outro ponto, doutora Carol, que é o seguinte, da obesidade, né? A gente trata muito a obesidade como uma epidemia, enfim, algo global, como um problema sério. O Brasil também tem alguns números importantes. Não existe obesidade saudável, né? Não existe isso. É uma coisa assim, ó, chega a ser bizarro uma coisa dessas, né? Quando as pessoas falam, um obeso saudável, gente, vamos lá, né? Vamos tirar esse romantismo que não existe, né? Não existe um obeso saudável. Obesidade é uma doença, né? Obesidade é uma doença, gente. Ninguém é obeso porque quer e que acha lindo e bonito, né? Vamos combinar. Não é bonito, não é saudável e é uma doença, né? Então a gente precisa cuidar, né? Óbvio que pode existir, né? Um obeso mais saudável que um magro do que um magro? Pode, né? Se for fazer alguns exames. Mas ser obeso não é sinônimo de saúde. Né? E a questão do sobrepeso também, ela vai afetando... quando a gente fala de uma pessoa que está obesa, né, no ponto de vista da saúde, quais são os principais pontos que isso vai afetando o dia a dia dela, doutora Amanda? Quando a gente fala sobre doenças correlatas à obesidade também. A obesidade, ela está relacionada a mais de 200 tipos de doenças, né? Então, a gente tem uma associação muito grande, principalmente as doenças metabólicas, né? Então, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, a própria síndrome dos ovários policísticos, ansiedade, enfim, a gente tem essas doenças mais comuns, assim como se a gente for
ler mais a fundo, a gente tem comprometimento de asma causado pelo excesso de peso corporal, a gente tem questão de câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem, e vários, câncer de intestino, né? Então, a gente tem muita associação de doenças com o excesso de peso. Por quê? Porque a obesidade, ela é uma doença crônica, e é uma doença baseada em mediadores de inflamação. Então, quanto mais tecido gorduroso a gente tem no nosso corpo, maior inflamação a gente tem. A gordura, ela tem uma capacidade de produzir várias citocinas inflamatórias, inclusive aumentar a conversão de alguns hormônios, e trabalhar de uma forma contra o nosso corpo, digamos assim, né? Então, a gente aumenta níveis de pressão só pelo fato de a gente estar... Não é porque eu estou com muito peso, é pelos marcadores de inflamação que estão ali nesse tecido, que acabam levando à produção de mediadores inflamatórios que vão aumentar a pressão. A mesma questão da gordura, né? Do armazenamento de gordura. Então, se ele for em base de triglicerídeos, a gente vai ter pico de resistência insulínica. Então, a gente vai ter um risco maior de diabetes, um risco maior de ovário policístico, de gordura no fígado. E com isso, a gente vai desenvolvendo várias outras chances de várias outras comorbidades. Então, a gente vê hoje que mais de 50% da nossa população aqui do Brasil está acima do peso e quase 20% tem diagnóstico de obesidade. Eu diria até que mais, se a gente for investigar a fundo, porque existem muitas pessoas que acham que têm sobrepeso e que, na verdade, elas já têm diagnóstico de uma obesidade grau 1. Então, quando a gente vai ver mais a fundo, o tratamento, né, da obesidade, sim, é uma pandemia. A gente vê que os números eles são crescentes. A gente tem uma previsão para 2045 os números estarem maiores ainda. Então, as políticas públicas, elas precisam enxergar a obesidade como algo que precisa ser visto, né, de uma forma assim maior. Hoje, por exemplo, a gente não tem, inclusive, nenhuma medicação no SUS disponível para tratamento de obesidade, né? Então, a obesidade é uma doença a gente sim vai tratar com as modificações de estilo de vida, mas a gente tem tratamento medicamentoso também que pode ser incluído. Então, a gente vê que ela precisa se tornar mais visível, né, para as políticas públicas, para que a gente tenha, inclusive, tratamentos melhores e mais direcionados para os nossos pacientes. Doutora Carol, até antes do intervalo, para aquela pessoa que tem facilidade em perder peso, mas facilidade também em ganhar peso. Tem aquele paciente que come muito, mas não engorda. O outro come pouquinho, mas engorda bastante. Como que é difícil também as pessoas entenderem que os corpos são diferentes, a rotina é diferente também. Às vezes, eles fazem esse tipo de comparação quando conversam com vocês? Ah, fazem. Eu falo que um tem perna oca, né? O que não engorda, come muito e não engorda, tem perna oca. É que isso é relacionado ao metabolismo, né? Então, como a Amanda estava falando antes, cada um tem o seu metabolismo. Para a gente acelerar o metabolismo, é necessário praticar atividade física, né? Relacionar também o que a gente faz, né, e coloca dentro da nossa alimentação. Por isso que também precisamos entender que um plano alimentar ele é individualizado, né? Então, tudo é baseado no ser humano. Nós somos indivíduos, não é uma dieta de gaveta, né? Nós precisamos olhar baseado em cada indivíduo, o que este indivíduo tem, né? Como ele se comporta, qual que é o seu metabolismo, para a gente saber como driblar e conseguir fazer com que ele sinta menos fome, né, no caso, colocando alimentos que vão saciar e também fazer com que ele consiga emagrecer, né? E a gente não fala em perder, né? Tudo que a gente perde, a gente acha, né? Então, a gente conseguir emagrecer, eliminar, para que a gente consiga fazer aí com que esse indivíduo ele consiga ter êxito nos resultados que ele precisa, né? E esse que precisa engordar, por incrível que pareça, é o que mais sofre, porque quem precisa engordar
é muito mais difícil, porque tem um metabolismo muito acelerado, né? Então a gente precisa, e não é colocar qualquer tipo de alimento para a pessoa engordar, né? Não é alimentos que são altamente calóricos, cheio de gordura trans e qualquer tipo de alimento. São alimentos que são saudáveis e que têm um aporte nutricional maior, né, calórico maior, para que faça o trabalho que é necessário fazer. Então, tem que ter um olhar bem apurado, assim, para fazer isso também. Agora, 2h31, a gente vai fazer o intervalo, tem o repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta com Conversas Cruzadas, vamos falar também sobre os medicamentos, a doutora Amanda já falou por aqui um pouco. Também tem os suplementos, enfim, a gente tem bastante assunto para tratar. Doutora Amanda, até no bloco anterior, você falou sobre os medicamentos para tratar obesidade que não estão disponíveis no sistema público de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas até no ano de 2024, um dos que bombou em termos de notícias, enfim, todo mundo perguntando para que serve, será que funciona, será que não funciona, foi para os trends, todo mundo buscando, que é o tal do Ozempic. É um medicamento que ele está sendo indicado pela maioria dos endocrinologistas. Como que tem sido isso? Para que tipo de paciente? Existe paciente que já chega no consultório pedindo medicamento? Então, na verdade, o Ozempic ele ficou muito famoso, né? Então, porque, enfim, é uma medicação que ela era adquirida sem receita, poderia ser adquirida sem receita médica, mas também a gente viu muita complicação de tratamento quando foi tratamento inadequado, por exemplo, tratamento não prescrito por médico. O uso dos medicamentos, ele é indicado, associado com as modificações de estilo de vida sempre, não somente o medicamento, porque usar somente a medicação confiando que vai emagrecer e que vai ficar para sempre magro, então é um tiro no pé. O medicamento ele é um associado, um aliado no tratamento. A indicação do uso da medicação é quando a gente não consegue ter sucesso só com as modificações de estilo de vida ou eventualmente quando a gente acaba tendo algum paciente que tenha alguma comorbidade associada, alguém que precise eliminar o peso de uma forma um pouco mais enfática, um pouco mais rápida, digamos assim. O Ozempic hoje, ele vem tendo uma grande falta no mercado, então é uma das medicações que a gente não está com tanta disponibilidade dele hoje no mercado. A gente já tem o Ozempic, inclusive em bula, ele é para tratamento de diabetes. A gente já tem o irmão dele, que é o Wegovy, que é o medicamento mais novo, que foi lançado em agosto, que ele sim é para tratamento de obesidade. O tratamento da obesidade e das comorbidades associadas, né? E existem alguns pacientes, sim, que chegam no consultório já com o objetivo do uso da medicação. Mas eu acho que hoje a gente vem fazendo, nós da área da saúde, viemos fazendo um trabalho educativo muito bom em termos de rede social. Então, hoje, dificilmente chega um paciente aqui para mim com ideia de usar um medicamento e que ele seja, por exemplo, um paciente que não tem indicação, porque a gente fala muito do desejo social de perda de peso, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que quer perder 3 quilos para o verão, aquela pessoa que quer eliminar 5 quilos. Então, isso a gente chama de desejo social de perda de peso, não é uma pessoa que realmente tem um diagnóstico de obesidade. Então, por isso que os medicamentos acabam tendo um certo preconceito por algumas pessoas. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso e entender que o medicamento ele está aí para nos auxiliar e que quando bem empregado e bem utilizado, ele tende a ter um sucesso no tratamento muito grande. O Wegovy, por exemplo, que é o medicamento mais novo aqui no Brasil que a gente tem de lançamento, hoje ele leva uma perda média de 17% de perda de peso, né, uma média, mas 2 a cada 3 pacientes eliminam mais de 20%. Então, a gente não está falando, como eu falei agora, de pacientes que que querem eliminar 2 a 5 quilos, 3 a 5 quilos. A gente está falando realmente de pessoas que têm o diagnóstico de uma doença, que é a obesidade, e que precisam de um tratamento para isso.
o uso recreativo do medicamento, então, agora nessas épocas do ano, é muito complexo, porque tem algumas pessoas que compram por conta própria, usam, acabam tendo efeito colateral, ou perdem peso, depois reganham peso. Por quê? Porque não souberam fazer o uso adequado do medicamento. Então, a gente passa por algumas situações aí nessa época do ano. Mas o caso do Ozempic é só com prescrição médica. O medicamento, ele não é um medicamento visto pela Anvisa como um medicamento controlado, por exemplo. Mas o que acontece é que todo paciente que tem uma prescrição médica, ele vai ter acesso a um programa de desconto. Então, se ele tiver, eu sempre falo para os pacientes que o mais barato é a consulta, é passar por consulta para ter certeza que você tem indicação de usar, e além de ter certeza que tem indicação de usar aquele medicamento, usar com segurança, sob supervisão de um profissional. Esse é um ponto bem interessante, né? E quando a gente fala sobre um paciente que está fazendo um tratamento, né, com medicamento, ele tem que mudar também a rotina de alimentação dele, né, doutora Carol? Porque não é só tomar um medicamento e, vou ficar sentado aqui e vou emagrecer. É porque não é um milagre, né? Não adianta a pessoa achar que tomou um medicamento, ele vai tirar a fome e aí ele não vai fazer uma adaptação mudando a sua rotina alimentar e aprendendo a comer, né? Porque depois ele volta novamente a engordar tudo de novo e mais ainda, né? Porque, na verdade, ele não aprendeu a fazer o que ele precisava, né? Então, é como a Amanda falou, né? O medicamento, ele não é uma mágica, né? Ele não é esse ele não é uma mágica, né? Ele é para quem precisa efetivamente, né? Então, só que as pessoas que precisam também precisam entender que elas precisam aprender a comer, né? E doutora Carol, e suplemento alimentar? É algo também polêmico ou não? O suplemento alimentar, ele é um pouco banalizado, por quê? Porque você entra dentro de uma farmácia e hoje até dentro do mercado, você encontra em qualquer prateleira, né? Você vai nos lugares, você encontra todos os tipos de suplemento. Então, você pode adquirir o que você quiser. Essa é a grande verdade, né? Só que existe suplementos para determinadas coisas e para aquilo que você realmente precisa. Então, quando a gente vai no nutricionista e a gente pede, por exemplo, os exames laboratoriais, a gente consegue ver, como eu falei, né? Somos um indivíduo e precisamos ver individualmente cada pessoa. Então, a gente consegue ver o que a pessoa está precisando realmente. Então, através dos exames laboratoriais, a gente consegue verificar o que a pessoa precisa realmente, né? O que ela está precisando. Se ela precisa tomar vitamina C, se ela precisa colocar o magnésio, se ela precisa colocar, enfim, quanto de vitamina D, quanto de se precisa ou não, né, tomar whey, se precisa ou não tomar qualquer suplemento que seja. Não é simplesmente eu ir na farmácia e começar a botar um monte de suplemento dentro daquela cestinha e sair comprando e tomando tudo que me der na cabeça, né? Então, a gente precisa, porque eles também não fazem bem se a gente ficar tomando muitas coisas, né? Então, a gente precisa entender que não é assim, né? Tomar tudo que é coisa, de tudo que é jeito. Então, a gente precisa, né, olhar individualmente para cada um. Nós temos aqui a participação dos ouvintes. Vamos à interatividade de quem está mandando mensagem aqui no WhatsApp, no 48991813800. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Aqui no nosso WhatsApp, o Giovanni pergunta a diferença de suplemento e complemento alimentar. Doutora Amanda. Acho que é até mais para a doutora Carol aí, se ela quiser responder, eu acho que é até mais para ela mesmo.
Vamos lá, doutora Carol. Então, na verdade, o suplemento alimentar, né, ele é exatamente o que eu estava falando, né? Quando a gente olha, né, nos exames, a gente vê as vitaminas e os minerais que estão faltando no nosso organismo, certo? E o complemento alimentar, né, na verdade, nada mais é do que essa diferença, ela vai ser de composição, na verdade, né? Que é o complemento da dieta, né? Então, assim, qual que é a diferença desses? O suplemento, ele vai ser, na verdade, a substância e o nutriente que o paciente precisa, o que falta no organismo dele, certo? E o complemento alimentar, a gente vai pensar nos nutrientes da alimentação, da qualidade alimentar, que são as carências que estão faltando na demanda da alimentação desse paciente. E há pouco, né, a gente falava sobre a questão que envolve essa venda até sem muito controle. A doutora Carol explicava sobre essa questão de quem vai no mercado e tem acesso a um monte de suplemento, enfim, na farmácia também, ou seja, não é como um remédio que é vendido com a prescrição de um endocrinologista. Agora, doutora Amanda, isso pode causar também um desequilíbrio, ou no caso, né, já chega um paciente que tem outros problemas, ao invés, ele vai tentar resolver uma coisa e acaba arrumando outras também quando chega no consultório? Ah, muitas vezes, né? Então, às vezes as pessoas fazem, por exemplo, tu diz dessa questão de usar por conta própria, suplemento, Isso. medicamento, né? Com certeza. Na verdade, eu digo assim que parece que as pessoas precisam se inscrever na academia e sair de lá com uma creatina e um whey e pronto, né? Sem saber se elas realmente têm uma indicação de estar usando aqueles suplementos, sem saber de como que está a função renal, sem saber de que até mesmo em questão de intestino, se o intestino da pessoa toleraria aquela carga de proteína, né? Enfim, falando de suplementos, mas falando de medicamentos, com certeza, porque na verdade os medicamentos eles têm as indicações e as contraindicações, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma contraindicação ou uma baixa tolerabilidade àquele medicamento e que poderia ser adaptada ou poderia ser ajustada, prescrito outra modalidade de medicação, outra classe, mas a pessoa foi e usou por conta própria e às vezes chega com um problema, né? Então, na verdade, nem o uso de medicamento, nem de suplemento, ele não deve ser indicado sem uma avaliação médica nutricional, porque, na verdade, a chance de a gente ter uma complicação, ela é muito grande. Pensa que a gente tem muito tempo estudando isso, né? Para que a gente possa estar prescrevendo, para que a gente possa estar com segurança prescrevendo para os nossos pacientes a alimentação, né? Como o caso da doutora Carol Nutri, o meu caso, suplementos também, né? E o meu caso, né, de medicamentos. Então, a gente precisa entender que não é simples, não é só ir lá no balcão da farmácia e comprar o suplemento, comprar a medicação, comprar a vitamina, sem saber se existe uma indicação de uso. Esse fato é interessante porque muita gente vai para a academia, doutora Carol, e começa a tomar whey, creatina, enfim. Mas o caminho ideal, né? Na própria academia, deve ter algum profissional que vai indicar, no caso o educador físico, ele pode citar algum tipo de suplementação, no caso para ganhar massa, enfim, ou é preciso um exame para estabelecer exatamente? Aí que tipo de profissional seria indicado também? O educador físico, ele não pode fazer isso. A única pessoa que pode fazer indicação de dieta com suplementação, né? Plano alimentar com suplementação é o nutricionista. É o único profissional habilitado para isso, ou um médico do esporte que pode também estar fazendo essa indicação. Não é? Mas não é algo de praxe a academia ter um nutricionista, né?
Não é, mas daí tem que indicar um nutricionista para estar indo, né? Que trabalhe também com nutrição esportiva, né? Um nutricionista que trabalhe com nutrição esportiva que entenda bem desse assunto, né? Que seria o mais ideal. Mas tem assim os exames básicos de sangue, alguma coisa para estabelecer esses índices? E não são bem básicos, não, são vários exames bem específicos para fazer, não são só exames básicos, não. São exames bem específicos para fazer. E já teve, doutora Amanda, pessoas que, no caso, com consulta, com essa linha, eu quero começar a ir para academia, eu quero saber se eu preciso tomar alguma coisa ou outra. Existem pessoas com esse tipo de preocupação também? Existem sim, mas, na verdade, na minha prática, né, como endocrinologista, o que eu recebo às vezes são pessoas querendo não usar suplementos, né, querendo usar hormônios anabolizantes, né, então é o que mais acaba chegando aqui para mim, né, mas claro que eu oriento, eu não prescrevo esse tipo de tratamento, né, porque foge dos meus preceitos éticos e morais, e, enfim, e eu jamais prescreveria um tratamento que fosse prejudicar o meu paciente a longo prazo, né? Mas o que acontece, principalmente para o endócrino, é isso, é essa situação de a pessoa começar a fazer exercício e ela querer, além de suplementos, o uso de hormônios. Agora a gente fala, né? A questão do anabolizante, ela é para fim estético, ou esportivo, isso aí é básico, né? É proibido, isso aí tá bem difundido, enfim. Mas em que tipo de situação o esteroide anabolizante ele é utilizado? Para as pessoas entenderem por que ele ainda é vendido, que ele é disponibilizado, enfim, que ele ainda é legal, em alguns casos, né? Para que tipo, doutora Amanda? É utilizado principalmente, por exemplo, grandes queimados, então a pessoa que perdeu muita massa muscular por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, teve algum tipo de câncer, a pessoa que teve, por exemplo, que está hospitalizada, que teve muita perda de massa muscular, que está com muita dificuldade para se movimentar, então é específico para perda de massa muscular aguda, grande queimado, paciente oncológico, então são situações bem específicas. Para fim estético, eu quero ganhar músculo rápido, enfim, isso é totalmente proibido. Inclusive, tem uma novela da Globo agora que está com essa temática, né, de um dos personagens utiliza esteroide anabolizante e todo o fim da novela aparece uma mensagem que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia citando que é proibido no mercado, nessa conscientização que é muito importante, só que na prática tem venda clandestina, tem venda totalmente ilegal, né? Exatamente. Agora, 2h56, a gente vai para as considerações finais, também já agradecendo a disponibilidade aqui das nossas entrevistadas hoje no Conversas Cruzadas. Doutora Caroline Bandeira, o recado final para aquele paciente que, depois de tanta informação no programa de hoje, quer de fato, né, começar uma boa alimentação, quer começar uma boa rotina de vida, quer começar a praticar exercício físico em 2025. Olha, na verdade, assim, né, eu desejo que todas as pessoas se preocupem, né, em de verdade ter pequenas ações consistentes, né, com um impacto maior, com esforço, seja pequeno, focar no equilíbrio, no autocuidado acima de tudo, e lembrar sempre que todo o cuidado, o esforço que você faça, que mínimo que seja, você já está fazendo grandes coisas, né? Por você, para sua família, para que você não pense que precisa fazer coisas mirabolantes, tomar remédios, fazer coisas incríveis, nada disso, né? Porque tudo que a gente faz demais, às vezes, a gente desiste no caminho, né? E quando a gente fala em fazer uma atividade física, em mudar um pouco nossos hábitos alimentares, o pouco que a gente faça já é uma grande vitória. Então, que você faça o pouco, né? Seja consistente, os pequenos esforços já vão com certeza melhorar bastante. Focar no equilíbrio e no autocuidado, acima de tudo, já vai impactar bastante na sua saúde e na saúde da sua família.
Não, e a atenção também desde os pequenos, né? Desde pequeno, levando um nutricionista também, a boa alimentação começa desde a base também, né? Exatamente. Obrigado, doutora Carol. Bom trabalho por aí. Obrigada. Doutora Amanda também esteve aqui conosco, doutora Amanda Dalberto, endocrinologista. Muito obrigado pela atenção conosco. Também o último recado por aqui, doutora. O último recado eu sempre falo, a gente está no melhor mês para começar, porque se daqui para frente a gente fizer uma modificação de um hábito por mês, no final do ano a gente modificou 12 hábitos. Então a gente foi somando. Começa por tomar mais água, aumenta a frequência de exercício físico, comer menos industrializados, dormir melhor. E assim a gente vai indo até que a gente chegue lá no final desse ano melhor do que a gente começou. Acho que esse é o principal foco. Sem mudanças radicais, indo no passo a passo, mas sempre buscando estar melhor. Eu acho que esse é o objetivo. Obrigado, doutora Amanda. Bom trabalho por aí. Tchau, tchau. Obrigada.